Olá pessoal, Everton Araújo aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Esse último final de semana, no domingo, aconteceu a final da Champions League. E ao final dessa partida, eu entendi que era uma ótima oportunidade para falarmos sobre storytelling. Mas e se você me pergunta por quê? Porque a final da Champions League foi uma aula de storytelling. E mais precisamente eu te digo isso porque a UEFA e as TVs, as plataformas de streaming, elas não vendem um esporte, elas vendem uma jornada épica. E você vai entender o porquê. Imagine que o seu clube ele se classifica para um campeonato e começa o torneio geralmente começa com uma fase de grupos. São 4 clubes geralmente e eles se enfrentam entre si, ida e volta. Todos jogam contra todos naquela chave. E ao final daquilo, os dois que mais pontuaram avançam para a próxima fase. Então chega como se fosse a seleção. A primeira fase é uma seleção. Depois, vamos para as fases de mata-mata. Aqui, cada jogo é decisivo. É tudo ou nada. Geralmente são 2 jogos, ida e volta. Mas cada jogo é uma final. E o sentimento muda nessa fase. Cada torcedor já começa a ver a atenção se elevar em cada jogo. Às vezes pode ser um jogo que você pode achar que seria uma partida simples e fácil, porque a fase inicial ainda dessa fase de mata-mata, mas não. Aqui tudo pode acontecer. O seu time pode acabar sendo eliminado logo na virada dessa próxima chave. Então nós vamos tendo jogos. Você passa. O clube está. O clube, não o clube em si, mas o torcedor também está dentro. Ele está fazendo parte dessa jornada épica. Até mesmo o nome do torneio diz. A FIFA não diz que vamos conquistar um torneio de futebol. Não. Ele diz, na chamada diz, a busca pela glória eterna. Até mesmo o jingle, a música tema da Champions League, é uma grande ópera com um tom épico lá em cima. Você sente aquele tom de grandiosidade, de algo épico, uma busca grandiosa. E é isso que os torneios vendem. Então você tem a fase de grupos, você tem aquela seleção, depois você vem para o mata-mata, cada jogo é tudo ou nada, e depois você vai construindo a sua história ali dentro. Cada jogo vai amplificando a tensão daquela jornada. Então, até que chegamos ao que? A grande final. E a grande final não é nada mais do que o ato 3 em si, o fechamento, a conclusão dessa história. E o que acontece nesse jogo em si, nesse último jogo? Se você reparar, quem teve a oportunidade de assistir esse jogo entre o último jogo da UEFA Champions League, que foi entre o Arsenal e o PSG, você vai reparar que o último jogo, a grande final, é uma história por si só. Você tem a narrativa completa, como se fosse capítulo a capítulo, a seleção, o mata-mata, e ali a grande final é o último capítulo dessa grande jornada. E nesse último capítulo temos uma história dentro desse jogo, desse capítulo mais grandiosa ainda, porque é ali que se estabelecem muitas coisas. Você tem, por exemplo, o que a gente acaba categorizando como o herói e o vilão. Esse jogo ele foi disputado, acabou indo para os pênaltis, e dentro de uma sequência de pênaltis, acho que bateram 4, 5 pênaltis, e na última cobrança foi o zagueiro brasileiro, do Arsenal, acho que é Bruno Magalhães o nome dele, ele acabou mandando para fora o último pênalti. E ali o arquétipo da história, dessa narrativa épica, foi construído. Então você teria um herói, até que porque por causa do modo de jogo do PSG, com a excelência no coletivo, não podemos dizer exatamente um herói. Eu acho que podemos chamar o trabalho em grupo do PSG como o grande herói da partida. E caindo no arquétipo de vilão seria o zagueiro que errou esse pênalti. Mas ele não é o vilão por algo moralmente. Ele é ruim, ele quis errar o pênalti. Não, até
Os minutos finais ele estava segurando, defendendo o poderoso ataque do PSG. Ele não é mau, mas foi uma falha humana, algo que estava destinado a acontecer. Se não fosse ele, seria o próximo que poderia errar. Então, dentro da narrativa, é onde ele se encaixou. Foi ele que acabou ganhando esse papel. Então, e a história ela anda independente da nossa escolha. Eu estou lembrando agora do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, né? E certa vez ele disse, numa entrevista, falou, vocês gostam de chamar tudo aqui, classificar tudo de herói e vilão, mas a gente não tem escolha. É a narrativa que ela age independente da nossa vontade. Ela classifica os arquétipos ali, encaixa quem é quem ali dentro daquela grande história. Mesmo que você não queira, você também é um personagem que está ali dentro daquela narrativa. O que aconteceu no jogo dessa final da Champions League foi exatamente isso. Você tem uma narrativa épica que as grandes, os conglomerados de transmissão e a UEFA vendem, e ao final dessa jornada você tem categorizado quem é quem ali naquela partida. E o mais legal de tudo isso é que o esporte é o único produto onde o roteiro é genuinamente espontâneo. Ele está sendo escrito ali na hora. Então nem mesmo acho que o melhor escritor de Hollywood, o melhor roteirista que pode se imaginar para TV ou o cinema, conseguiria escrever uma final daquele jeito. Você vai levar o jogo lá para os pênaltis, aí lá no último pênalti a ser cobrado, um dos heróis da partida até então, o grande zagueiro que vinha segurando um ataque fulminante de grandes jogadores do PSG, acabou sendo aquele personagem que teve aquela falha humana, acabou errando. E isso que é tão bonito no esporte, no futebol. E é isso o que prende tantas pessoas. Por isso que o pessoal é tão cativado por isso. Você tem a jornada épica, todo mundo aumenta a conexão com o clube através dessa narrativa. E por ser tão espontâneo, por ser tão dinâmico, é o único lugar onde aquele "e se" existe. Pode ser estamos lá um pênalti é marcado contra o seu clube e tá empatado. Se terminar empatado, o seu clube vence, é campeão. E você fica pensando, e se o goleiro pegasse esse pênalti? Nós éramos campeões, seria maravilhoso. E se um outro cenário, o último lance do jogo, o jogo está empatado e de uma grande final, e o seu clube tem um grande batedor e vai bater uma falta do último lance em uma distância razoável para o gol. E o torcedor fica lá na cabeça dele pensando, e se essa bola, o nosso jogador batesse essa bola, ela fosse bem no ângulo e o goleiro só pulasse e não achasse nada? Seria maravilhoso. E por isso que é tão bonito essa narrativa, esse contexto do futebol, né? Por isso ele prende tantas pessoas. E a lição do vídeo de hoje é essa. O storytelling, ele não só funciona muito bem, não só dentro da literatura, da política, do cinema, mas também ele está presente e muito dentro do futebol. E ele é o responsável por criar essa conexão, essa catarse coletiva que o pessoal chega ao grande momento da conquista, na hora de levantar a taça, faz com que o torcedor ele se sinta que também está lá junto daquele pessoal levantando aquele troféu, porque ele também passou por aquela jornada, por aquelas provações. E isso é maravilhoso, é muito bonito. E foi isso que aconteceu nessa última final da Champions League. Foi a conclusão de uma jornada épica. A conquista, os jogos foram as superações das provações pelo qual o PSG passou. Então foi muito legal acompanhar isso. Ver
todo esse espetáculo, pela jornada do storytelling, foi muito legal de acompanhar. Então, era essa a minha conversa de hoje que eu teria com vocês. Então, fica aqui o meu obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Se você gosta de storytelling, quer ouvir mais histórias como essas, mais narrativas que movem o mundo e quer fazer parte de uma comunidade que gosta muito disso, então se inscreva no canal e para você ser um dos primeiros a saber quando vai ter novidades aqui. Então, por hoje é isso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.